Fala vestibulando, fala vestibulanda, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Araújo, sou professor de Geografia e hoje a gente vai dar início aí a várias temáticas relacionadas à disciplina de Geografia, que é muito importante para você que está em casa não parar, continuar assistindo videoaulas, continuar fazendo lista de exercício, se programar tudo certinho para no final do ano ou no início do ano que vem, dependendo aí do reagendamento dos vestibulares, a gente está gabaritando aí geografia com certeza, beleza? Vamos começar a trabalhar hoje um tema muito importante, um tema que aparece demais nos vestibulares, que é a questão ambiental contemporânea, né? A gente vai falar um pouco aí sobre os conceitos que envolvem essa questão ambiental, vamos falar um pouco aí também sobre as conferências ambientais desde 1972 até as conferências mais atuais. Vamos mostrar aí também para você algumas dicas para você se ligar. Vamos lá? Vamos começar aqui. Vamos lá. Passando aqui, ó, é muito importante a gente entender para que possamos entender lá na frente alguns elementos dentro desse tema. É muito importante que a gente saiba que preservação e conservação são conceitos diferentes. Tudo bem? Não pode errar isso, vestibulando. São conceitos diferentes, tá? Ambos surgiram ali no final do século XIX nos Estados Unidos, né? E eles estão ali contra um posicionamento, uma ideia de desenvolvimentismo. O que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo é uma concepção que defende o crescimento a qualquer custo, tá? Esse crescimento a qualquer custo desconsidera, por exemplo, os impactos ambientais no ambiente natural, desconsidera o esgotamento dos recursos naturais. Então, com esse desenvolvimento a qualquer custo, né, vai nascer aí duas importantes teorias que vão nortear a nossa aula de hoje, que é preservação e conservação. Vamos lá? É muito importante você, vestibulando, que você não confunda, né? Por quê? Porque nós temos preservacionismo de um lado e conservacionismo de outro. O preservacionismo é a proteção da natureza. Eles acreditam que o homem é o principal causador desse desequilíbrio na natureza, esse desequilíbrio ecológico. E como o homem é principal causador, esse homem não pode entrar. Esse homem, ele precisa se afastar. Então eles propõem, por exemplo, criações de áreas intocáveis, tá? Sem a interferência desse progresso humano, sem interferência do homem, tá? Esse preservacionismo, essa teoria preservacionista, ela é uma teoria mais radical e ela é a própria ideia de intocabilidade. Olha a palavrinha intocabilidade, é muito importante isso, tá bom? Entre o preservacionismo, que é radical, e o desenvolvimentismo, que é o desenvolvimento econômico a qualquer custo, nós temos um meio termo ali que é o conservacionismo, tá? O conservacionismo ele vai aliar o uso racional, o manejo com a economia, tá? Eles acreditam, por exemplo, que a gestão popular ela precisa integrar ao processo de segmentos de atividade econômica, porque nada mais importante do que a própria população para saber os impactos sociais, para saber qual é a real necessidade. Tá? Esse conservacionismo, por exemplo, ele vai orientar o movimento ambientalista para garantir uma qualidade de vida, para garantir um retorno ambiental e um retorno social também. É a própria ideia de sustentabilidade. Então, é muito importante que a gente não esqueça disso aqui. Olha só, preservacionismo, a ideia de intocabilidade, tá? E conservacionismo, a ideia de sustentabilidade. Você não pode errar. Vamos continuar? Olha só, eu trouxe para vocês essa imagem que é muito interessante, é uma imagem que ela passa de uma maneira mais didática o que é esse conservacionismo e o preservacionismo, né? Então você está vendo aqui, por exemplo, né, desse lado aqui, deixa eu acionar a minha canetinha, tá? Você está vendo desse lado aqui, ó, que eu tenho
um conceito preservacionista, tá? Esse conceito preservacionismo que visa a proteção sem interferência humana, a natureza é intocável. Por isso a plaquinha entrada proibida, ou seja, áreas que tem como conceito preservação, tem sua entrada proibida, tá bom? Já desse outro lado aqui, você vai ver essa área que está norteada pela conservação, ou seja, pela proteção com uso racional da natureza, através de um manejo sustentável. E você está vendo, por exemplo, aqui uma moça, né? Uma moça e uma casa. Ou seja, em áreas que seguem a ideia de conservação, existem pessoas morando, existem pessoas que usam esses recursos da natureza, porém usam de forma mais sustentáveis, tá? Eu trouxe para vocês aqui, ó, a ideia de desenvolvimento sustentável, que é uma ideia que a gente aprende aí desde lá da nossa sexta série, quinta série, a gente vem aprendendo a ideia de desenvolvimento sustentável. E aqui embaixo eu trouxe aqui a ideia do tripé da sustentabilidade, criado aí pelos organismos internacionais para mostrar a força do que é ser sustentável. Então, só lembrando, são conceitos que a gente precisa saber para poder acertar com certeza aquela questão na prova do vestibular. Então, olha só, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, resumindo, você vai usar os recursos naturais sem que comprometa o uso das gerações futuras, tá? E para que você use esses recursos naturais, você precisa adotar a ideia de sustentabilidade, tá? Os organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, criaram nos últimos anos a ideia do tripé da sustentabilidade. E esse tripé da sustentabilidade, que por muitos anos olhou mais para a parte ambiental, passou a olhar para a parte econômica também e a parte social. Por quê? Porque o ser humano, a sociedade, ela não vive sem esses recursos naturais. Mas ela precisa saber usar de forma racional. Então, o tripé da sustentabilidade é isso que você está vendo aqui, ó. É o primeiro pé, o ecológico, tá? Que é o ambiental. O segundo aqui, ó, o econômico, tá? E o terceiro, formando o tripé, o social. Ou seja, você, para seguir a ideia de tripé da sustentabilidade, você precisa ser ecologicamente sustentável, tá? Você precisa ser economicamente viável e socialmente suportável, né? Por quê? Para você passar a ideia de igualdade, para você passar aquela ideia de qualidade de vida, para que as sociedades possam, por exemplo, estabelecer um equilíbrio entre esses recursos naturais, entre os elementos naturais e o seu próprio desenvolvimento. Ninguém vai querer ficar pobre, né? Porque não pode usar os recursos naturais. Mas cabe a nós usarmos de maneira sustentável. Beleza? Pessoal, agora vamos para uma parte muito importante, uma parte que tem aparecido muito nos vestibulares aí, que são as conferências ambientais, né? Conferências ambientais essas que aparecem muito no vestibular, você não pode errar. É certa a tua alternativa, o teu momento ali de gabaritar a geografia e vai aparecer com certeza essas conferências ambientais. Vamos lá? Vamos falar da primeira conferência organizada pela ONU, tá? Que foi aqui, ó, a Conferência de Estocolmo, tá? Estocolmo é uma cidade lá na Suécia, ou seja, ela vai ocorrer na Suécia em 1972. Então foi o primeiro evento organizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e tinha como principal objetivo discutir as consequências da degradação do meio ambiente, tá? A Conferência de Estocolmo, ela foi importantíssima
porque além de ser a pioneira, a primeira, né, ela vai criar vários organismos dentro da ONU que vão visar o trabalho, vão visar a discussão sobre as questões ambientais. E o que é muito importante na Conferência de Estocolmo, por exemplo, é que ele vai incentivar a criação de ministérios, vai incentivar a criação de ONGs, tá? Vai incentivar também a criação de painéis de mudanças aí, mudanças climáticas, mudanças ambientais. Então ela é a pioneira. E só lembrando, eu não trouxe para vocês, mas é muito bom vocês pesquisarem, que essa conferência ela vem depois ali daquele Clube de Roma. O que foi o Clube de Roma? Foi um grupo de notáveis, de pesquisadores, professores, né, pessoas ali que tinham um certo conhecimento, que eles se reuniram para discutir problemas ambientais e como esses problemas ambientais afetariam as populações. Então, a Conferência de Estocolmo ela vai acontecer 4 anos depois ali do Clube de Roma. O que é muito importante nessa Conferência de Estocolmo, presta atenção aí no slide aí, ó, que eu tenho aqui, ó, um grupo de países ricos, desenvolvidos, eles perceberam que os impactos ambientais eram relativamente insuportáveis, né? Eram impactos muito profundos. Então eles gritaram e levantaram uma bandeira do desenvolvimento zero, né? Ou seja, o que é isso? É aquele momento que, poxa, a gente tem uma condição, a gente usou os recursos naturais e a gente está causando muito impacto. Então é hora de parar. Porém, o que aconteceu? Os países emergentes e os países pobres, né, levantaram uma outra bandeira. Falaram assim, olha, é muito cômodo para você que já se desenvolveu dizer que vai parar. Mas e para mim que eu sou pobre, o que eu vou fazer? Né? Então, os países emergentes e pobres adotaram o desenvolvimento a qualquer custo. Então não esqueçam, gente, Conferência de Estocolmo 1972, o primeiro evento organizado pela ONU, onde eu vou ter como principal objetivo a discussão sobre as consequências da degradação do meio ambiente. Tá bom? Vamos lá. Olha só, eu trouxe para vocês aqui um relatório muito importante, que é o relatório Brundtland. É um relatório que ele é certo no vestibular, tá? É um relatório que ele faz parte de um documento chamado Nosso Futuro Comum, né? Esse relatório, esse documento, ele foi apresentado ali em 1987. Ele foi apresentado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e ele vai trazer a ideia de desenvolvimento sustentável. Então já sabe, se aparecer lá no vestibular quem é que traz essa ideia de desenvolvimento sustentável, já sabe, relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. Só lembrando, né, que o Conceito de Desenvolvimento Sustentável diz o seguinte, é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas necessidades. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar lá. Olha só, preste atenção, hein? Olha só, eu trouxe para vocês aí 3 importantíssimas conferências, né, sobre questões ambientais e também questões sociais. Tá? Uma delas aparece muito no vestibular, precisa ficar de olho nisso aí, que é a chamada Eco 92, tá? Eco 92, ou também chamada de Rio 92, oficialmente chamada de a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, tá? Vai ocorrer em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. Essa conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que é a Eco 92, ela foi chamada ali de a Cúpula da Terra, né? Por quê? Porque foi a primeira vez, desde 1972, passaram aí 20 anos, que eu tive uma presença maciça dos chefes de estados, tá? Do lado de fora da conferência, houve aí uma reunião de ONGs, onde essas ONGs elaboraram o famoso Fórum Global, isso em 1992, e elaboraram um documento chamado a Carta da Terra. Presta atenção, hein, gente, ó. O que dizia a Carta da Terra? A Carta da Terra dizia, ela responsabilizava os países
desenvolvidos, os países ricos, pelos impactos ambientais. E ela trazia o seguinte, ela trazia uma informação de que esses países precisavam rever a sua postura, que esses países precisavam ajudar os outros países a diminuir esses impactos ambientais. Na Eco 92, houveram duas convenções que foram importantíssimas. Uma estava trabalhando com a questão da biodiversidade, relacionada ao hábitat desses animais em diversos biomas pela Terra, chamada de a Convenção sobre a Biodiversidade, e também a Eco 92 foi muito importante ali para estabelecer ali uma ideia de mudanças climáticas, né? Então, mudanças climáticas, houve também uma convenção de mudanças climáticas. O que aparece muito no vestibular, por exemplo, é a elaboração da Agenda 21, tá? O que foi essa Agenda 21? A Agenda 21 foi um conjunto de estratégias. O que você faz? Uma agenda é um compromisso, né? Então foi um compromisso de países, ali cerca de mais de 100 países, né? Que eles se comprometeram a elaborar estratégias que objetivavam, por exemplo, alcançar o desenvolvimento sustentável. Então isso aí é muito importante para você que está estudando sobre questões ambientais contemporâneas, beleza? Olha só, quando chega lá em 1997, vamos ter a Conferência de Kyoto. A Conferência de Kyoto, ela vai produzir o famoso Protocolo de Kyoto, um dos assuntos que aparece demais no vestibular. Ou seja, vamos lá, vamos continuar. Olha só, ocorreu em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão, tá? E quais eram os principais objetivos? O principal objetivo era a redução da emissão de gases em até menos 5,2%, isso relacionado a 1990, tá? Por quê? Porque estava agravando ainda mais o efeito estufa. Só lembrando que os Estados Unidos, voltar aqui rapidinho, os Estados Unidos, opa, cadê? Aqui, deixa eu... Os Estados Unidos, eles não ratificaram o protocolo de Kyoto. O George W. Bush, na época o presidente dos Estados Unidos, ele até aceitou alguns termos, algumas situações relacionadas que os países ricos, desenvolvidos, poluíam mais, mas não houve ali a ratificação, não houve o compromisso, né, o aperto de mão ali, dizendo, ó, pode contar comigo que nós vamos reduzir ali a emissão de gases poluentes. Então isso aí não houve, tá? E palmas para os países europeus ali, os países europeus, principalmente a Alemanha, onde nos últimos anos, a partir do protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto ele vai ocorrer em 1997, só que ele vai ter ali uma fase de implementação entre 2007 até 2014, 2013, a mais ou menos essa época aí. Então os países europeus acabaram que muitos deles trocando as suas fontes de energia, né, suas matrizes energéticas. A Alemanha passou por uma virada energética, tirando ali boa parte das energias não renováveis, trocando por energias renováveis. Então, o protocolo de Kyoto houve alguns avanços que foram, de certa forma, claro que não todos, né, porque não existe unanimidade aí nessas questões ambientais, tá bom? O protocolo de Kyoto ele foi muito importante porque ele vai criar um mecanismo de desenvolvimento limpo, chamado de MDL, tá? Ou seja, o país, as pessoas, a organização, que elas diminuíssem a sua poluição, a sua emissão de gases, só uma água aqui rapidinho, a sua emissão de gases poluentes na atmosfera, eles iam ganhar o certificado de emissão, de redução da emissão de gases poluentes. Então eles podiam vender essa redução, esse certificado de emissão para outras pessoas que quisessem, por exemplo, poluir. Então seria uma compensação. Eu não vou poluir daqui, mas eu vou vender para uma outra pessoa que vai poluir. Então seria uma compensação aí relacionada à questão da emissão de gases poluentes. Agora a gente vai na Rio+10, tá? Que vai ocorrer em 2002, em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Lembrando que a Rio+10 teve um grande debate sobre a questão de desenvolvimento sustentável, sobre a questão
também de mecanismo de desenvolvimento limpo, de questões climáticas, mas também abordou os aspectos sociais, né? Aspectos sociais esses que é muito importante, por quê? Porque a gente está falando de pessoas, e muitas dessas pessoas, né, viviam ali à margem da pobreza, muitas dessas pessoas não tinham água tratada, não tinham esgoto, não tinham coleta de lixo, não tinham aquele famoso saneamento básico, né? Então, houve um compromisso de reduzir em até 50%, tá? Em até 50% aqui o número de pessoas que vivem na pobreza. Essa foi a Rio+10. Beleza? Vamos lá. Olha só. Depois a gente vai aqui, ó, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui da Rio+20, tá? A Rio+20 vai ocorrer no Rio de Janeiro em 2012. E o objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Muitas nações acharam, por exemplo, que alguns países estavam levando a banho-maria, não estavam muito se interessando com os protocolos assinados em anos anteriores, como, por exemplo, o protocolo de Kyoto. Então, eles cobraram mais seriedade, cobraram mais força, né, nesse discurso de sustentabilidade. E na Rio+20, por exemplo, eles criaram um documento chamado Futuro que Queremos. E aí eles falaram que desse futuro que queremos, que as nações precisam mais uma vez assumir e reforçar os seus compromissos ambientais. Beleza? Se liga aí que eu trouxe para vocês uma informação muito importante, pessoal. Vocês precisam sempre se atualizar, tá, nas discussões das COPs. O que são COPs? São Conferência das Partes. Todo ano existe Conferência das Partes. Então você precisa sempre se atualizar ali nessas conferências, o que de fato eles trabalham nessas conferências. Só um bizu para vocês, ó. Essas conferências geralmente são conferências utilizadas para renovar o compromisso, são conferências que pedem mais respeito à questão ambiental, né, pedem mais força dos países. Então, são conferências que têm continuado ano a ano, porém sem grandes avanços, né, avanços importantes. Mas você precisa estar de olho sempre nessas atualizações das discussões das conferências das partes, tá? Olha só, em 2017, Estados Unidos, né, já governado pelo Donald Trump, ele vai anunciar a saída do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris que tinha algumas condições, algumas características, como por exemplo ali o fato de reduzir, tentar reduzir o mínimo, né, a emissão de gases do efeito estufa, a diminuir a temperatura global. Então, os Estados Unidos, acreditando que essa condição traria ali uma dificuldade econômica, eles anunciaram a saída do Acordo de Paris em 2017. E para finalizar, gente, olha só, não existe unanimidade nas discussões ambientais. Sempre eu vou ter um país que ele vai estar interessado em uma ideia e outro país que vai passar a estar interessado em outra ideia. Então, não existe unanimidade. Então, já sabe, se aparecer lá no vestibular a palavra unanimidade, que os países todos resolveram, enfim, criar, né, condições para a sustentabilidade, é falso, tá? Então, não existe unanimidade. Galerinha, vestibulandos e vestibulandas, por hoje é só. Até a próxima aula. A próxima aula é muito importante, hein? A gente vai falar, por exemplo, de unidade de conservação, de uso sustentável, unidade de conservação de proteção integral. Vamos falar também sobre alguns problemas ambientais urbanos, que é muito importante para o vestibular. Beleza? Dá o like aí, segue o Pré-Uni, que agora é aqui no YouTube. Valeu!